Segunda Crônicas 15, essa manhã abençoada que o Senhor nos deu. Nós tivemos um sábado abençoado, um sábado bastante proveitoso. Conseguimos evangelizar muitas pessoas ontem. Ouvimos bastante depoimento de pessoas no dia de ontem. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram intercedendo e orando por nós. Eu sei muito bem disso, e vocês estão aí na retaguarda orando. Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos muito o que fazer aqui nessa cidade. Parece, por ser uma cidade, obviamente antes de eu vir para cá plantar essa igreja, eu fiz um exame na cidade acerca de como que é o movimento no que se diz respeito ao cristianismo aqui nessa cidade. Já por conhecê-la e também saber que é uma cidade que ela vai para dois extremos. O primeiro extremo é que ela vai para o catolicismo. O segundo extremo é que seu neopentecostalismo é muito grande aqui. Mas quando nós saímos, quando nós vamos evangelizar, encontrar as pessoas de porta em porta, a gente descobre que tem muitas pessoas que não estão nem um pouco entusiasmadas com o movimento pentecostal e muito menos com o neopentecostalismo. Algumas casas que os irmãos foram, eles diziam assim: a igreja de vocês não é barulhenta não envergonha a gente não, né? Não é aquela igreja que fica gritando, constrangendo as pessoas. Eram essas palavras que a gente ouvia. Então tem muitas pessoas que elas ainda desconhecem uma igreja que tem o seu compromisso com a palavra e com o seu culto racional, sem bagunça, sem constrangimento. Então tem muitas pessoas que até hoje não vão à igreja porque elas têm essa visão errônea desse movimento bagunçado, e que nos deu a entender que muitas pessoas não vêm para a igreja por causa disso. Infelizmente acabam generalizando, achando que todas as igrejas é assim. Porque eu fui lá, eu passei vergonha, eu fui constrangido, é uma gritaria, e é isso, é aquilo. Não fica lá querendo pôr a mão na cabeça da gente. Então, a igreja precisa sair das quatro paredes. Tem que ir para a rua mesmo. Tem que ir para a rua falar, tem que ir para a rua explicar. Tem que ir para a rua para poder que as pessoas entendam. E esse é o nosso compromisso. Nós temos que sair, convidá-las, explicar para essas pessoas. Essa igreja é aquela igreja que... tinha pessoa que até disse que era da igreja aqui. Eu sou daquela igreja. Ela falou, não é essa igreja que você foi. Então as pessoas, elas estão bastante arredias, elas estão bem, elas estão bem confusas. Infelizmente a gente pensa que às vezes as pessoas não querem vir para a igreja, que as pessoas não estão nem aí, mas não é bem assim. Quando você sai nas ruas, quando você ouve de porta em porta, não é bem assim. E essa noite eu vou dar, depois que lógico que nós acabamos o culto, vou dar uma voz para os irmãos que foram, para eles dizer o que eles ouviram. E você vai ficar bem atento no que eles ouviram. Então a gente acha que as pessoas não querem vir para a igreja, porque é causa disso, por causa daquilo. Não, porque muitas pessoas, elas estão assustadas, elas não querem, elas estão com medo de serem constrangidas, ou com medo de vir para a igreja e ser aquela bagunça que elas não entendem nada, não conseguem louvar para Deus, não conseguem entender nada, e fica como pessoas que estavam com síndrome, depressão, com isso tudo. Mas eu preciso de ouvir uma palavra,
não dá para ir porque eu vou passar vergonha, vou ser constrangido, vai pedir para eu ficar levantando, vai pedir para eu vir na frente e tudo mais. Então, ouvimos de tudo ontem. Foi um evangelismo bem pesado. Ouvimos de tudo, mas foi bem proveitoso, porque atendemos mais de 100 famílias aí. E foi uma grande bênção. Então, continue orando, irmãos. Continue orando. Eu louvo a Deus. Os irmãos que estiveram cooperando, aqueles que puderam, aqueles que não puderam, eu sei que não puderam. E eu sei que estiveram intercedendo. E que o Senhor nos ajude cada dia mais. Vamos semear. Essa é a ordem do nosso Deus. Nós devemos semear, lançar a semente. E o Senhor trará no momento certo, na hora certa. É uma luta difícil, árdua, mas Ele prometeu que aquele que sai levando a semente, chorando, gemendo, vai trazer consigo os molhos com muita alegria. Chorando não de tristeza, mas chorando de alegria. Vamos então para a palavra de Deus. Apenas 5 versículos, eu quero falar com vocês uma angústia que nos leva ao arrependimento. Existem vários motivos pelos quais nós às vezes ficamos angustiados. Um dos motivos que nós ficamos angustiados às vezes é por conta do nosso pecado. Por conta da nossa pecaminosidade, nossa natureza pecaminosa, ela nos leva às vezes a momentos de angústia. Quando nós lemos aqui o texto de 2 Crônicas, o capítulo 15, nós vemos aqui falando acerca de uma reforma espiritual, que veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filha de Obed, e Azarias quer dizer, Deus me ajudou. Azarias, ele era um profeta que animou a Asa a perseverar na reforma espiritual, que iniciara então em Judá. E veio a palavra de Deus para este profeta, falando acerca da reforma. Então, o verso 2 diz que este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se deixardes, vos deixará. Então saiu a palavra de Deus para Asa. Qual era a condição do povo? Qual era o estado do povo de Judá? O povo de Judá, mais uma vez, haviam abandonado o Senhor. Eles haviam deixado o Senhor. Eles abandonaram o Senhor por mais uma vez. Então esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. O povo de Judá estava em tremenda decadência. É bem verdade que quando nós deixamos, e somos nós que deixamos a Deus, é bem verdade que somos nós que abandonamos o Senhor. O texto vem então para essa reforma espiritual, vem com esta palavra, através do Espírito de Deus, para falar da razão de Judá estar nesta condição. O povo de Judá, aqui nesse contexto, está numa condição completamente precária. É drástico a situação do povo de Judá. Não tem coisa pior, não tem coisa mais crítica de quando alguém abandona o Senhor. Não é o Senhor que perde, não é o Senhor que fica solitário, não é o Senhor que fica sozinho, mas é aquele que abandona, é aquele que deixa. Quando eu disse que há várias razões para que o ser humano entre em angústia, muitas pessoas se angustiam por várias coisas. Muitas pessoas se angustiam por muitas coisas, por muitos fatores. Mas não existe angústia pior do que se perder a presença de Deus. Não tem angústia pior do que entender
que Deus já não está caminhando, que eu já não tenho mais a presença de Deus na minha caminhada, na minha vida. Assim como o sacerdote Eli, que achava que Deus ainda estava com ele, que chegaram ao ponto de Deus matar os seus filhos, e de ele também morrer, e tudo isso devido por ter abandonado ao Senhor, por ter pecado contra Deus. Não só o sacerdote Eli, mas também os seus filhos, por cometerem pecados diante do Senhor, comendo dos sacrifícios, abandonaram o Senhor. A consequência veio a morte, a consequência veio a decadência. Somos nós que perdemos e entramos em decadência quando nós abandonamos ao Senhor. Mas a grande verdade é quando nós perdemos, quando nós deixamos o Senhor e nem sequer percebemos. Esse é o maior perigo, quando nós deixamos o Senhor e não percebemos. Somos levados pela ilusão que estamos de fato andando com Deus. Somos levados pela ilusão que tudo está certo, tudo está bem, até o ponto que nós percebemos que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Assim está o povo de Judá. O povo de Judá está em decadência. A palavra do Senhor veio a Azarias, vai ao encontro e diz: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Se o buscardes. E nós olhamos aqui e vemos que esta palavra é uma palavra de condicional. Se você buscar, Ele vai se deixar achar. Aqui é uma iniciativa. Aqui é uma decisão. Se eu buscar, se eu quiser, se eu decidir, então Deus se deixará achar. Se deixará achar. Qual é o meio, qual é o caminho que eu devo buscar? Qual é o meio, o caminho, o mecanismo que eu encontrarei Deus? O mecanismo que eu encontrarei Deus é o mecanismo da oração, da humilhação, da necessidade da minha vida, do meu espírito, de buscar a Deus. Esse é o mecanismo de eu me inclinar e se humilhar perante Deus. Eu só encontrarei a Deus no caminho da oração, no caminho da entrega, no caminho da dependência. Então eu encontrarei Deus, Ele se deixará achar. Não é fácil e não é simples achá-lo. Eu não o acharei de qualquer forma, eu não o acharei pelos meus métodos e mecanismos, mas eu o acharei debaixo de humilhação, debaixo de uma busca, debaixo de um reconhecimento, que sem Deus, eu nada posso fazer e nem realizar. Ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Olha comigo o verso 3. Israel teve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Qual é a condição de alguém que fica muito tempo sem o verdadeiro Deus? Qual é a condição? A condição de quem fica muito tempo sem o verdadeiro Deus é a condição de alguém que está perdido. É alguém que está perdido. É alguém que perdeu o caminho. É alguém que perdeu a direção. Assim, há muitas pessoas que podem estar do lado do caminho, mas não consegue enxergar. O povo estava há muito tempo sem o verdadeiro Deus, estava há muito tempo sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então imagina o estado de alguém que está sem o verdadeiro Deus, sem alguém que possa guiá-los e sem lei. Como que o povo de Judá então se encontrava? Completamente perdido,
completamente sem direção. Esse era o estado. Esse era o estado do povo de Judá. Então a palavra vem dizendo que Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. A palavra de Deus vem então para o povo de Judá, que Deus deixa se achar por aqueles que o buscam. A palavra de Deus vem falando então que aqueles que abandonam a Deus será abandonado por Ele. E isso diz respeito a qualquer indivíduo ou a qualquer nação. A qualquer indivíduo ou a qualquer nação. Mas então vem uma angústia que os leva ao arrependimento. Olha comigo, verso 4. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Esse tipo de angústia, esta angústia, que leva os homens a buscarem a Deus, é uma angústia que é imposta por Deus, para despertar no povo de Judá um arrependimento. Esta angústia que o povo de Deus foi levado, é uma angústia segundo Deus. É uma angústia que salva. É uma angústia que tira o perdido e faz com que ele se encontre. É uma angústia que faz abrir a mente e o coração daquele que está perdido. Então há momentos na nossa vida que Deus nos leva a uma angústia segundo a sua vontade, para que nós cheguemos a um arrependimento, para que nós voltemos para o caminho, para que nós voltemos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para que nós voltemos e olhamos para o caminho. É esse o caminho que eu devo seguir. E esta angústia, segundo Deus, que leva ao arrependimento, esta angústia causada no povo de Judá, refletia na falta de prosperidade no povo de Judá. O povo de Judá estava destruído, aniquilado, sem a prosperidade, a bênção de Deus sobre a vida dele. Havia cessado as bênçãos de Deus, a prosperidade na vida do povo de Judá. E por conta disso, eles entram então, este era o meio que Deus usou para causar angústia no povo. Deus cessa a prosperidade, Deus cessa a sua benevolência, Deus cessa as suas bênçãos. Então o povo entra numa tremenda angústia, e por conta então desta angústia, segundo Deus, o povo se arrepende, o povo então se inclina, o povo vai orar, o povo vai chorar, e o povo vai voltar para o caminho da vontade de Deus. Quando eu então perco esta visão, quando eu deixo de compreender, eu deixo então de usufruir das bênçãos de Deus. Que nesta manhã, assim como o povo, olha comigo no versículo 5, que naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Que nesta manhã, que se o Senhor colocar essa angústia em nós, que a primeira coisa que nós devemos fazer é: misericórdia, Senhor. Eu sei que esta angústia causada por Ti é para que eu volte para o centro da Tua vontade, para o Teu caminho. Eu sei que esta angústia é para sacudir a minha alma, para me levar ao arrependimento. É para que eu saia do caminho da ilusão e volte para o centro da Tua vontade.
Que nesta manhã nós venhamos refletir como está a minha vida, como está a minha visão concernente a Deus. Eu estou de fato no caminho, eu estou de fato fazendo a vontade de Deus. Nesta noite o Senhor me deu uma palavra, ajustando a minha vida com a vontade de Deus, baseado no livro de Jonas. Será a ministração desta noite, ajustando a minha vida com a vontade de Deus. Que nesta manhã nós vamos refletir nesse ponto, que eu venha analisar a minha própria vida, que eu venha olhar, Senhor, qual é a razão às vezes da minha angústia? Às vezes o Senhor nos chama para a angústia, Ele está nos chamando para o arrependimento, para nos inclinarmos, para reconhecermos que sem Deus nós não podemos fazer nada, que sem Deus nós estamos perdidos, mas que com Deus nós acharemos o Senhor e a sua boa vontade, a sua graça. Curva a tua cabeça, oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eterno Deus, ó Pai amado, que nesta manhã nós venhamos não estar angustiado pelas as nossas coisas, não estar angustiado por querer conquistar coisas, mas que a nossa angústia seja uma angústia que venha do alto, uma angústia que nos traga arrependimento, uma angústia que nos mude o nosso caminho, uma angústia que nos faça encontrar o Senhor, uma angústia que abra os nossos olhos, uma angústia que nos faça lembrar que como é bom estar no teu caminho, como é bom usufruir da tua bondade, como é bom usufruir da tua graça. Que essa angústia, segundo o Senhor, venha fazer, ó Pai, os nossos olhos estarem abertos, o nosso coração atento, os nossos ouvidos atentos, e a nossa sensibilidade espiritual, ó Pai, para entendermos, ó Deus, que a bênção mora com o Senhor, que a bênção está no Senhor, que a bênção é um desejo do teu coração para a nossa vida. E para que isso aconteça, precisamos estar, ó Pai querido, inteiramente ligados à tua vontade, ligados à tua graça. Que haja arrependimento em nós, Senhor, que haja arrependimento genuíno, que haja um arrependimento transformador, ó Pai, que haja um arrependimento, ó Pai, puro, cristalino, e o teu nome seja glorificado. Nós sabemos o quanto é bom, Senhor, estar na tua presença e ser alvo da tua bênção. Sabemos o quanto é bom, Senhor, sermos iluminados pelo teu Espírito Santo. Assim como esta palavra veio dentro deste contexto ao povo de Judá, ó Pai querido, que esta palavra venha ao nosso coração, ó Pai eterno, que esta palavra venha transbordar em nossos corações, ó Pai, e que voltemos a cada dia, a cada amanhecer, em arrependimento, ó Pai querido, em reflexão, buscando, ó Pai querido, a tua presença todos os dias da nossa vida, que a nossa vida, que o nosso amanhecer não seja iniciado sem buscar a tua direção, sem buscar a tua proteção, sem buscar a tua vontade para nós. Ó Deus, nos abençoe nesta manhã. Fique conosco na nossa escola bíblica, Pai, nos dê graça, nós queremos aprender mais um pouco da Tua palavra, ó Pai, todos nós, a começar por mim, nos orienta, nos guia pelo Teu Santo Espírito. Esse é o meu pedido e agradecimento no nome de Jesus, amém. Amém, meus amados, que Deus abençoe. Nós vamos para a nossa escola bíblica. Hoje nós vamos falar sobre religião e Estado. Quero agradecer aos nossos irmãos pelo Facebook, que têm nos acompanhado. Há muitas pessoas que nos acompanham. Há muitas pessoas, irmão, de vários estados que oram por nós. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um ótimo domingo e fiquem com Deus.